Olá, está no ar o UNIT Notícias. Confira hoje uma entrevista especial com a professora Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Ela falou com o UNIT Notícias sobre a indústria da criatividade no Brasil. A economia criativa poderia ser uma economia fortíssima no Brasil, porque nós temos um país imenso que tem 6 biomas, que tem uma diversidade cultural absurda. Então a gente tem uma Amazônia criativa, um Pantanal criativo, né? A gente tem um Cerrado, a gente tem a Caatinga, a gente tem as zonas litorâneas, a gente tem uma riqueza urbana, rural, a gente tem uma juventude cheia de força criativa, a gente tem os mestres e mestras da cultura. Quantos grupos, quantas festas, imagina só a economia da festa no Brasil. Se eu pensasse aqui na festa, a festa junina, que movimenta o Nordeste inteiro. São 9 estados que vivem, de um certo momento, do São João, das festas juninas. A gente não tem os números que sejam capazes de nos dizer como essa festa junina impacta na economia do Nordeste. Deveríamos ter. A gente está lutando exatamente para construir essa política nacional de economia criativa, porque o Brasil tem que ter uma política nacional e tem que ter uma política federativa. Significa que a gente também está ouvindo os estados, está ouvindo os municípios, porque a gente tem que federalizar uma política de economia criativa no Brasil. É um desafio imenso, porque cada ente federado ele vai ter um tipo de atuação para esse ecossistema funcionar. Quando eu falo de ecossistema, eu estou dizendo que quando a gente cria alguma coisa, tem que ter as condições para criar. Depois a gente precisa produzir aquilo que a gente imaginou. Depois a gente tem que comercializar o produto, seja ele um bem ou um serviço, até que a gente descubra os mercados, se relacione com os consumidores. Então tem todo um caminho dessas dinâmicas econômicas de bens e serviços que têm um valor cultural simbólico importante e que representam, digamos, a identidade de um território, de uma região, de um conjunto de municípios, de um estado, de uma região, de um país. Tem que ter recursos, fomento, apoio financeiro para criar as condições para esse trabalhador. Microcréditos nos bancos, não é? Porque se eu sou um artesão, como é que eu consigo um empréstimo se eu não tenho uma garantia para dar? Então, essa é uma discussão da Secretaria da Economia Criativa. Todas essas questões, desafios de dados, de formação adequada, de marcos legais, de avançar nas CNAEs, que são as classificações nacionais das atividades econômicas, a questão da CBO, que é a classificação brasileira das ocupações, os trabalhadores que estão trabalhando com a economia criativa, grande parte deles são informais, eles não têm CNPJ, eles não têm nem MEI. Então, se eles estão trabalhando na informalidade, como eu posso medir o que eles estão produzindo em termos econômicos para o Brasil? Você está vendo como a Secretaria ela é importante? Porque ela traz para esse fórum que está andando o Brasil inteiro, um espaço de diálogo com os criativos que estão levantando e produzindo cartas, documentos que vão compor e vão fundamentar o desenho de um plano nacional de economia criativa. Esse ano, certamente, a ministra Margarete deverá ter algum ato normativo para a institucionalização de uma política nacional de economia criativa, que a gente está chamando de política Brasil Criativo. É o Brasil inteiro. Agora, cada região vai fornecer sua contribuição para a construção de um plano que está dentro da política. A política é o documento maior que já está pronta e que em algum momento será, digamos assim, publicizado. Dentro dela está a previsão da construção de um plano que vai durar 1 ano, mas nós já estamos levantando os subsídios em cada região brasileira. E é bacana porque o Nordeste tem interesses, vocações, pede coisas. O Norte, a Amazônia, já é outra coisa. O Sul já pensa de outro modo. Então há uma riqueza e uma diversidade que é muito interessante. Nenhum país é tão poderoso nessa economia como o Brasil. A gente tem o que é mais importante, natureza e cultura. Esse é, digamos assim, os 2 grandes ativos são da economia do século XXI. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda.